Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos com mais uma aula, né? Hoje a lição de número 6, que tem o título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Eu sempre recomendo aos nossos alunos, aqueles que vão assistir também a aula, que sempre acompanhem esta aula especificamente com a sua Bíblia, com um caderno, né, e uma caneta para você fazer aí também as suas anotações, ok? Vamos então aí para os nossos estudos, né? Bom, aqui está a o nosso slide, uma igreja não conivente com a mentira. Aqui na introdução, nós vamos ver, ou nós vamos aprender, que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo. Olha só, em vez de agir em favor do reino de Deus. Então essa história, né, narrada na Bíblia aqui, envolvendo Ananias e Safira, que foram enganados por Satanás. Ou seja, eles cederam à tentação. E com isso tiveram um fim muito drástico, não é verdade? Então, como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós não afastarmos, cabe a nós nos afastarmos, né, do pecado pelo temor do Senhor. Amém? Então vamos ver o que narra esta lição. Nós temos aqui um casal, né, é um texto bem conhecido, né, um casal aparentemente despretensioso, achou que podia lucrar com as custas da santidade da igreja. Amém, irmãos? Então, para que nós possamos entender esta aula de hoje, né, a Bíblia Sagrada vai dizer aí, nos primeiros capítulos do livro de Atos, que a igreja, eles viviam dentro de uma comunidade que ajudavam-se um ao outro. A Bíblia vai dizer que não havia necessitado algum entre eles, porque eles vendiam as suas propriedades e repartia com cada um para que não houvesse necessitado entre eles. Nós já falamos em aulas passadas aqui que era uma forma de castigar os cristãos, os romanos, né? Os romanos, os imperadores romanos, tinha uma forma de punição, confiscar os bens, né, de muitos cristãos que se convertiam ao cristianismo. Então, era uma somatória de pessoas que estavam agora sem posses, sem bens, mas que se tornaram cristãos. Então, a igreja, como acolhedora, ela começa então a cuidar dessas pessoas. Então, eles acharam por bem, aqueles que tinham bens, né, que tinham posses e podiam se desfazer disso, então eles vendiam. Tá? O que é importante colocar aqui, irmãos, é que não era obrigatório, tá? Não foi os apóstolos que deram essa ordem, então não era uma coisa assim obrigatória. Isso aqui era espontâneo, tá ok? Era como alguém sentindo no coração para fazer isso. Então que isso fique bem claro, tá? Por que que é importante colocar isso aqui? Porque a história, né, de aqui de Ananias e Safira vão ao contrário disso, tá? Eles, conforme conforme a maioria das pessoas estava fazendo, Barnabé já havia vendido, né, uma propriedade, já tinha repartido o dinheiro ali com as pessoas. Então, Ananias e Safira, eles fazem o mesmo, tá? Eles vendem as suas propriedades, mas ao trazer o dinheiro ali para os apóstolos, para que eles pudessem fazer então a administração
deste valor, eles cederam aos ardis de Satanás. Amém? Porque esse projeto aqui, segundo a Bíblia, foi Satanás que encheu o coração deles. E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque eles pagaram um preço caro por isso. Amém, irmãos? Então, ao combinarem um ardil, né, para enganar os apóstolos, e Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Aquele propósito de levar o dinheiro, né, para os apóstolos e dizer que aquela quantia que eles estavam levando era o valor pelos quais eles tinham vendido, eles estavam então aqui mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Vamos prosseguindo então aí. O diabo, o pai da mentira. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Olha que perigo, irmão. O diabo, ele não é onisciente, certo? Ele não conhece os nossos pensamentos. Mas ele pode induzir a pessoa a pensar. Se percebe? Ele não sabe o que você está pensando. O único que tem a capacidade de saber o que nós pensamos é Deus. Satanás não sabe o que você pensa, mas ele pode induzir as pessoas ao mal, ao erro. E foi o que aconteceu com Ananias. Amém, irmãos? Então, nós estamos vendo aqui que a Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Então nós precisamos ficar atentos com muitos pensamentos malignos que passam por nossa mente. Amém, irmãos? Então, e se isso passa na mente e desce ao coração, é muito perigoso. Então vamos lá. Jesus havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Satanás está por trás de toda mentira. Então a Bíblia vai dizer que ele é astuto. O astuto aqui, irmãos, é o mestre em enganar. Se tem alguém que é totalmente capacitado na mentira, o nome dele se chama diabo. Tá certo? Vamos lá então. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimás, o mágico. Atos 13, verso 10. Esse mágico, ele fazia alguns encantos lá, dizendo que essas virtudes eram virtudes de Deus. Tá entendendo? Então, e as pessoas acreditavam nele. Então, Paulo, ele repreende aquele mágico, né, e ele fica cego. E Elimás, então, era uma pessoa que estava a serviço de Satanás. Então, o diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Amém? Prosseguindo aí. Satanás não obrigou e nem forçou Ananias a mentir. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha, ele não obrigou, né? Ele não forçou, tá? Evidentemente, ele plantou a semente do engano, da mentira em seu coração. É o que ele precisa, né? Ele plantou o engano no coração de Eva, lá no Jardim do Éden, certo? E depois ela que tomou as decisões, não é isso? Então, nós precisamos ter um cuidado. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que nós temos que orar e vigiar. Então não adianta só orar, porque a igreja primitiva orava muito. Eles tinham uma vida intensa de oração. A igreja de Jerusalém é um exemplo a ser seguida também pelo fato de que todos os dias eles oravam ao Senhor. Mas só orar não basta. Precisamos ser vigilantes. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Amém? Então, Ananias e Safira fazia parte desse grupo que orava, mas nessa questão eles não vigiaram, porque essa semente, tá, de vender a propriedade por um preço,
e falar para os apóstolos que era o valor é aquilo que ele estava entregando e isso era uma mentira. Amém? Então a mentira é um dos ardis de Satanás. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Amém, irmãos? Tudo que ele precisa é só uma oportunidade. Uma vez que ele entra, a desgraça é certa. Bom, é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Uma vez que a semente maligna entrou no coração, ela vem com outras consequências, né? Então eles pensaram o seguinte, né? Nós vamos fazer isso, não vamos entregar o valor total, a gente fica de boa com o povo, fica de bem com o povo, né? E pensando que isso aí era uma coisa certa, né? Então lucro e fama não são em si, lucros e fama não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com intenção errada, se tornam pecado. Então, é pecado ter fama? Não é, certo? Ah, eu não posso ter lucrar com coisas? Posso. Desde que esses propósitos aí, né, eles não é, agridam a santidade de Deus, desde que não seja feito de uma forma errada, certo? Nós estamos vendo uma época em que muitas pessoas querem passar os outros para trás, em vendas muitas vezes de veículo, né, de casas, de terrenos, não é isso? Que quando a pessoa compra, quando ela vai ver, uma série de coisas ocultas estava por trás daquilo e ela foi enganada. Amém, irmãos? Então todo lucro, toda fama, tá? Que ela nasce dentro de uma intenção errada, é pecado, e todo pecado entristece a Deus. Amém? Então, nós vamos lá. Não superestime o inimigo. Isso aqui também é um outro fator importante. Não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, certo? E por outro lado, não podemos subestimá-lo. O que é importante notarmos aqui? Nós não podemos dar ao inimigo um poder a mais do que ele tem. Amém? Em relação a Deus, ele não tem poder nenhum. Em relação a Deus, Satanás não tem nenhum poder. Em relação a nós, seres humanos, ele tem uma certa força. Amém? Então, nós não podemos atribuir a Satanás um poder a mais do que foi determinado para ele e nem também subestimá-lo, né? Achando que nós vamos vencer a torto e direito. E não é bem assim, ok? Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém, irmãos? Então, nós não podemos subestimá-lo. Nós temos um episódio bíblico em que, lá na carta, né, na epístola de Judas, vai dizer que o arcanjo Miguel, né, ele não ousou, né, usar palavras de maldição contra o Satanás. Não é isso? Antes, porém, disse: o Senhor te repreenda. Tá? Então, existem muitas pessoas aí que, às vezes, despreparada ou sem esse revestimento, com essa armadura de Deus, começa a afrontar o diabo, né? Sem estar preparado para isso. E já aconteceu também de pessoas ter muito prejuízo com isso, tá ok? Então, para que nós possamos, né, irmãos, resistir o mal, lutar contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade, precisamos estar revestido com esta armadura de Deus, registrada lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Amém por isso? Bom, a expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, né? Ou onde
se procede o nosso termo português método. Então, o diabo, ele é meticuloso. Ele trabalha metodicamente para enganar os cristãos. E por isso, então, nós precisamos vigiar, como eu disse aqui no início. Tranquilos até aqui? Vamos lá então. O que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Satanás é a origem do engano e sua mentira para afastar as pessoas de Deus, certo? Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Tomemos um cuidado com isso, tá? Hoje em dia, nós ouvimos uma frase aí, e muitas pessoas acreditam nisso, né? A tal da mentira santa. Não existe mentira santa. Toda mentira provém de Satanás. Toda mentira provém do diabo, porque ele é o pai da mentira. Tá? E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus quem diz isso. Amém? O cristão e a mentira. Vamos lá. Mentira é uma escolha. Deus nos capacitou com livre arbítrio. Quando Deus criou o homem, colocou lá no jardim do Éden, amém? E ele colocou, observe que no jardim do Éden eles podiam comer de tudo que tivesse no jardim, menos de uma árvore que estava no meio do jardim. E muitas pessoas questionam por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim que eles não podiam tocar, não podiam comer. Não era mais fácil que não tivesse aquela árvore ali? Porque aí está então a questão do livre-arbítrio, né? Deus não criou robôs. Até os anjos que foram criados por Deus não são robôs, né? Como que se programa, ele faz tudo certinho. Então Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, mas deu a eles livre e espontânea vontade de escolher. Então, se eles quisessem ver bem, né, ter a vida eterna com Deus, eles não podiam comer nada daquela árvore. Tá? Mas Satanás, com a sua astúcia, com a sua mentira, ele vai lá e diz então para aquele casal, né, que estava no Jardim do Éden, porque a ordem que Deus disse a eles era a seguinte: se o dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. E Satanás disse: não, vocês não vão morrer. Né? É a mensagem para assim: não, ele vai morrer. É o que acontece é que o dia que vocês comer, seus olhos vão ser abertos, vocês vão ser semelhante a ele. E aí entra, né? Aí entra aquela o orgulho no coração do homem. Então esta é a arma que ele usa, né, irmãos? Tomemos o cuidado. A concupiscência dos olhos é o desejo desenfreado daquilo que nós olhamos. Amém? Então tomemos o cuidado com isso. Então a mentira é uma escolha, tá? A Ananias e Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade, como já disse, Atos capítulo 5, do 1 ao 2. Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. E aqui nós aprendemos uma outra lição muito importante. Porque quando eles vêm com esse intento e só ele e a esposa sabia dessa combinação, certo? Quando eles vão para entregar o dinheiro a Pedro, Deus dá a Pedro esta revelação. Que maravilha, né, irmãos? Pedro teve aquela revelação do ocorrido. Amém? E aqui por que nós aprendemos uma grande lição? Porque todos os pastores, líderes de comunidades, né, precisam, irmãos, ter esse dom de Deus maravilhoso. Amém? Porque o engano ainda permanece em nosso meio muitas vezes. Pessoas ainda influenciadas por Satanás querem viver na prática do engano. Amém? E quando o pastor, né, o líder, ele tem esse dom de Deus, e se não tem, é importante que peça ao Senhor esse dom maravilhoso, né, que com certeza o ajudará, né, na direção, né, na instrução do povo de Deus.
Amém? E o outro fator muito importante também é que ao detectar, ao ser revelado a ele, ele toma as suas decisões, certo? Pedro podia muito bem aqui, como nós usamos um termo, né, passar pano quente ou fazer vista grossa. Mas ao momento que ele teve aquela revelação, ele faz uma pergunta para Ananias, né? Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do valor ideal. E Pedro vai dizer para Ananias o seguinte: ó, por que você deixou Satanás encher o teu coração de mentira? E Pedro, ao dizer isso, eu entendo que ele fala com dor no coração, mas ele precisava aplicar a disciplina. Amém, irmãos? Por que a gente percebe a dor no coração de Pedro? Ele fala assim, olha, por quê? Sabe quando alguém faz uma coisa errada e você não acredita que aquela pessoa fez? Você fala assim, meu Deus, por que que aquela pessoa foi fazer isso? É como se ela sabia, ela conhece, né? E por que que ela se deixou levar? Isso acontece, né? Quando a gente vê um caso em que a pessoa entrou que não devia entrar, a gente com dor no coração cita essa expressão, por quê? Então Pedro diz aí, por que você deixou Satanás encher o teu coração? A propriedade não era sua. Se você não quisesse vender, você não precisava. E se você quisesse vender também, quisesse ficar com o dinheiro é seu. Mas por que que você fez isso? Né? E a partir daquele momento, então, quando Pedro diz a Ananias essa palavra, ele cai morto no chão. Ali Deus entrou com a sua disciplina e através dessa atitude houve-se um grande temor, né, na igreja daquela época. Amém, irmãos? Bom, Ananias não foi obrigado nem constrangido a agir de forma como agiu. Safira foi conivente com a ação dele e tomaram uma decisão livre. Então, tanto Ananias como Safira, eles concordaram nessa situação, ok? Então, mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Amém, irmãos? Tomemos um cuidado, porque a mentira é algo que muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós entramos pelo caminho da mentira. Tá ok? Bom, atraídos pela mentira. Então, se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram as implicações de suas decisões. Aí é que mora o perigo. Muitas pessoas cometem coisas erradas, entram pelo caminho do engano, mas ela não mede as consequências que virão depois, irmãos. Essa é a grande verdade, né? E mal sabiam eles que essa atitude deles, eles iam pagar com a própria vida, tá? Então, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Atos capítulo 5, verso 5. Terrível, né? Bom, Ananias e Safira quiseram obter vantagem com a negociação feita. Eles queriam obter, além do reconhecimento pela doação de bens, como eu disse, né, queria ficar de bem com as pessoas, o lucro pelo patrimônio que fora vendido, supostamente doado. E aí também é que mora o perigo, né? Eles queriam obter, além do reconhecimento pela doação de bens, o lucro. Irmãos, isso é muito sério. Se a gente for olhar para a igreja hoje, né? E quantas pessoas estão vivenciando dentro dessa situação, querendo lucrar com as coisas santas, querendo prestígio, querendo fama, muitas vezes, né? Só que a fatura chega. Amém, irmãos? E é importante demais a atitude de Pedro nessa questão. Às vezes se pergunta, mas por que disso, por que daquilo, por que que hoje, né, as pessoas, não estou generalizando, tá? Mas alguns líderes hoje passa pano quente em cima do pecado, faz vista grossa. Amém? Pedro aqui, os apóstolos tinham essa postura. Quando Paulo escreve lá uma igreja para a carta de Corinto, havia alguém que estava cometendo um pecado terrível lá,
né, cometendo incesto, né, era um filho ali com a própria mulher do seu pai, né, que era uma madrasta, e Paulo então disse que era necessário tirar essa pessoa da comunhão da igreja, tinha que disciplinar. Então, irmãos, o que a gente está vivendo hoje é muito difícil, tá? Os homens, os pastores, os homens, mulheres de Deus precisam, é, primeiramente de tudo, temer a Deus, né? E não querer colocar pano quente em cima do pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Amém? Vamos lá. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram na consequência de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Então foi o que Pedro disse a eles: olha, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram para Deus. Amém, irmãos? Tomemos um cuidado com a mentira. Tomemos o cuidado com as desculpas desfarrapadas, como às vezes dissemos, não é verdade? Então, às vezes achamos, né, que estamos mentindo ao homem, se tratando de uma liderança da igreja, né, mas estamos mentindo para Deus. Então, se nós estamos vivos até agora, né, tem que pedir a graça e a misericórdia do Senhor, né, para que nos livre de todo este mal. Amém? O casal pagou o preço com as suas próprias vidas, né? Antes de qualquer ação pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Irmãos, então se todas as pessoas, né, antes de pecar, de cometer uma coisa errada, ela pudesse calcular o prejuízo que lhe ia causar, consequentemente ela não faria isso. Até porque quando a pessoa ela é engoldada aqui por Satanás, amém? Ela consegue, ela age, né, já dentro de um esquema fortemente armado por Satanás. Então, o pecado traz consequências. Deus perdoa o pecado, pastor, perdoa, mas a consequência do pecado sofreremos. Deus falou isso para Davi quando pecou com Betseba, mulher de Urias, tá? Deus falou para ele: o que você fez em um culto farão para ti publicamente. E aí nós vamos ler na palavra de Deus que o próprio filho de Salomão se prostitui com a mulher do pai dentro de uma tenda e todo mundo sabia que ele estava lá. E outra coisa que Deus falou para Davi: olha, a partir de hoje a espada não se apartará da sua casa. Tudo devido ao pecado escondido que ele cometeu e só confessou esse pecado porque Deus enviou o profeta Natan lá para dar uma ajuda para Davi. Amém, irmãos? Então isso é muito sério, isso é muito sério e arriscado brincar com o pecado. Amém? Então, quantos crentes, certo? Quantos crentes, muitos deles experientes, né, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Né? Então, eu estou dizendo aqui das consequências. Aquilo que Davi fez, Deus perdoou. Davi era para ser morto apedrejado, porque estava lá no Antigo Testamento. Ele pediu a misericórdia de Deus, Salmo 51, um salmo lindo, né? É o arrependimento de Davi. Deus perdoou o pecado dele, mas as consequências do seu pecado ele carregou o resto da sua vida. Amém, irmãos? Então, pense, né? Ore ao Senhor antes de fazer ou tomar qualquer decisão. Ore ao Senhor, porque as consequências de uma escolha errada, o preço é caro. Amém? Bom, o que nós aprendemos aqui no segundo tópico, então? Que o crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Tópico 3, a igreja que repele a mentira. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro da igreja. E a palavra temor aqui, irmãos, traduz o termo do grego phobos, que nesse contexto está no sentido de reverência, respeito.
Então, quando nós falamos que nós tememos a Deus, não significa que nós temos medo de Deus, mas a palavra reverência, né, ou temor de Deus significa respeito, reverência a Deus. Amém? Então isso é importante demais. Se Deus não tivesse usado Pedro para o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e causado danos irreparáveis. Volto a dizer sobre a questão dos pastores, né, irmãos, os líderes espirituais, que nós, aqueles que são chamados por Deus, né, eles não podem, de hipótese alguma, querer passar pano quente em cima do pecado. Às vezes a pessoa que está errando, que entrou para o caminho errado, é alguém, né, que tem aí, digamos assim, bens e posses, alguém que tem dinheiro, digamos assim, e às vezes quer, não estou dizendo que generalizando, tá, irmãos, mas em alguns casos, já cheguei a conhecer alguns casos, né, terríveis, em que a pessoa cometia pecados, mas não era disciplinada, não, não se fazia nada com essa pessoa porque era uma pessoa avantajada aí em bens, em dinheiros, né? E aí a pessoa às vezes não quer perder um dízimo alto na igreja, mas tolera o pecado. Cai naquela igreja lá do Apocalipse, né? Que tolerava, né? Jezabel, né? Tolerava pecado dentro da igreja. E Jesus então advertiu duramente com aquela mensagem. Amém, irmãos? Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Amém, irmãos? Então, quando o líder ele age, né, irmãos, dentro da vontade de Deus, é lógico que Deus não nos chamou, né, para amaldiçoar as pessoas. Deus não nos chamou para matar as pessoas, não é isso? Mas as pessoas precisam entender que a igreja é um lugar sério. A gente precisa passar para os irmãos que com Deus ninguém brinca. Amém, irmãos? Nós temos aí vários relatos, né? Até mesmo se você pesquisar aí na internet, você vai ver que pessoas que brincaram com Deus, que falaram coisas aí sobre Deus, e qual foi o fim dessas pessoas. Amém? Tomemos um cuidado. Então, a igreja de Deus é uma igreja séria. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Amém? Por isso que lá na Santa Ceia, irmãos, né, Paulo instrui a igreja, ele vai dizer assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, pois coma desse pão, beba do cálice. Amém? E ele vai dizer que por não discernir o corpo do Senhor, há muitos fracos e doentes e muito que dormem. Eu estou citando algo da Santa Ceia, mas o refletir sobre a si mesmo é a nossa vida, né, de retidão ou de pecado, que ela precisa ser analisada. E por causa dessas atitudes, né, a pessoa está em pecado, ela vai para a Santa Ceia, ela participa da ceia como se nada tivesse acontecido, e a Bíblia Sagrada vai dizer que por causa disso há muitos fracos, doentes, o que dorme aqui, o que já morreu mesmo por causa dessa situação. Amém? Então, é um assunto para a gente meditar mais nisso, né? Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, a igreja era uma igreja forte. Amém? Porque crendo no Senhor Jesus, temendo a Deus, né? é, 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 pregando a palavra de Deus com poder, com autoridade, Deus operava maravilhas pelas mãos dos apóstolos. E se hoje queremos uma igreja aonde aconteça maravilhas, sinais, precisamos. Aqueles que estão aí, né, na frente do trabalho, aqueles que são chamados para o ministério, eles precisam, primeiramente, temer a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Crer no Senhor Jesus Cristo e pregar uma mensagem de poder,
pregar uma mensagem que esteja sendo aí capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então isso mostra que é uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-los a uma igreja forte. Amém? Vou ler novamente. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado não arranja desculpas para justificá-lo. É uma igreja forte. Então hoje as pessoas erram e elas querem arrumar uma desculpa para justificar o seu erro. Não justifica. Amém? O pecado sempre vai ser pecado. Bom, a prova disso é que a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários, certo? Então a gente vê, né, falando aqui desta igreja forte. Então nós temos uma prova dessa manifestação espiritual que os apóstolos fizeram milagres extraordinários. Tolerância ao pecado, isso tem acontecido de fato? Aqui uma pergunta. Tem acontecido de fato, né, a tolerância ao pecado? Então, uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual, em que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Amém? Às vezes as pessoas questionam o porquê disso, o porquê daquilo, mas na verdade o que se observa, né, é que muitas vezes, não estou generalizando, mas na maioria das vezes, Deus deixou já de operar naquela igreja, porque certas denominações já estão coniventes com o erro, com o engano e com o pecado. Amém? O que nós aprendemos aqui então, no tópico 3, que a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Amém, irmãos? Com isso, nós queremos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta por seres humanos que são falhos, são pecadores. Amém? Nós não estamos com esta matéria aqui querendo dizer que os, os pastores, os obreiros são perfeitos. Não, todos nós erramos. Amém? Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Fato é, amém, irmãos, que precisamos nos render aos pés de Cristo. Quando percebemos qualquer atitude de erro, de pecado, de engano, né? Acho que no caminho da casa de Ananias até chegar ali na onde ele entregar o dinheiro, havia um espaço de tempo onde ele podia se arrepender. Quantas das vezes, né, a gente cede às vezes a um pensamento, mas no caminho às vezes Deus fala com a gente e tal. Então, eu acredito tempo, né, talvez pouco, mas teve para que pudesse se arrepender. Então nós somos um composto de uma igreja com seres humanos que somos falhos, pecadores, mas urgentemente precisamos reconhecer que somos falhos e pecadores, pedir o perdão dos nossos pecados e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Bom, é possível um crente pecar e se acostumar no pecado. Esse que é o problema. Porque às vezes a pessoa peca e não acontece nada, fala, opa, tá tudo dando tudo certo, não aconteceu nada, então ele acostuma pecando, né? Então, sem se arrepender. Então, é possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, não é possível escapar do juízo. Como eu disse, de Deus ninguém escapa, né? Então, na igreja de Jerusalém, o juízo divino veio rápido. No caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente, como eu já citei, e esse texto está em 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 13, tá? Então a gente está falando de um caso que Deus agiu rápido, estamos falando de um outro caso que estavam sendo tolerantes, Paulo pediu para que eles agissem,
Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui, né, com o término desta aula, tá ok? Eu espero que tenha conseguido aqui passar, né, o propósito, o objetivo dessa lição. E na semana que vem estaremos aqui com mais uma aula, a lição de número 7, e que possamos orar ao Senhor, vigiarmos para que não caiamos em tentação. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a semana que vem.